Para nós da Oficina Acadêmica de Filosofia é sempre uma honra cada evento que nós realizamos e esperamos dignificar a expectativa daqueles que se juntaram a esta causa, que é a mesa redonda sobre direitos humanos. Então vamos começar com um primeiro tema, que é a advocacia e aperfeiçoamento dos direitos humanos. Esperamos ter aqui uma conversa com o presidente do Conselho Provincial da Huila da Ordem dos Advogados, que é o Dr. Hervedoso. Dr. Hervedoso, vamos então à nossa conversa e gostaria de colocar uma questão que é a primeira, que consiste no seguinte: a humanidade nem sempre teve advogados. A partir de que momento a advocacia passou a fazer parte da humanidade até ganhar essa relevância que nos chega até hoje? Tá bem, muito obrigado. Mais uma vez, boa tarde. Acho que a voz é audível, embora cacofônica, mas percebe-se alguma coisa. E a sala, por ser um tanto quanto aconchegante, permite falarmos assim sem recurso aos microfones. E porque eu tenho medo de microfones. Essa é a minha... Para quem quer saber o que é que me assusta, já sabe, é microfone. Entretanto, não posso começar por responder à questão, sem, no entanto, cumprir o protocolo exigido para a atividade, não é isso? Sim. Saudando e agradecendo a organização. Eu acho que será uma atividade que devia ter saído já um pouquinho antes, mas também por causa da sobreposição das nossas agendas, foi difícil cumprirmos a data. Entretanto, ainda insistiram, pensei que tivessem desistido, né? Mas ainda insistiram em contar conosco. Primeiro, sentimos-nos muito lisonjeados por esse convite e porque o nosso objetivo, para além daquelas metas filosóficas de se quiser deixar alguma marca na sociedade, tem que plantar alguma árvore, tem que ter algum filho ou deixar alguma obra, nós estamos também a dirigir esse nosso caminho na perspectiva de deixar um legado contribuindo para a consolidação do Estado democrático e de direito, essencialmente. E por isso, todas as vezes que nos convidam para falarmos de ciência, para falarmos de conhecimento, para falarmos de justiça, direitos humanos, advocacia, tudo aquilo que está relacionado com a possibilidade de engrandecer o Estado de Direito, nós estamos sempre disponíveis e em disposição, aliás, para contribuir para isso. Então agradeço aos organizadores, façam mais vezes. Esse convite começou logo naquela altura em que tivemos a roda de homenagem ao Dr. Mohamed, e eu pensei que não fariam esse convite, mas estamos aqui. Eu sou o Hervedoso Xangalala, confundido muitas das vezes como overdose, mas não sou mesmo Hervedoso. Entretanto, saudar os colegas aqui, advogados presentes. Estou a ver a doutora Jéssica, a doutora Américo. Estou aí a ver o doutor Tomé, Inga, Goya, enfim. Os que não tiver citado, sintam-se também todos saudados. E muito obrigado pela vossa presença. A doutora Helena, que acabei de conhecer, também seja muito obrigado por ter também vindo aqui engrandecer o nosso painel. A pergunta que me coloca relacionada com como parece que o sentido é como é que era a humanidade na altura em que Gênesis, quando se queria castigar Adão pelo fato de ter acedido ao pedido da Eva, houve lá uma voz divina que disse, não, ele também não fez por si só, né? É porque a mulher é que trouxe a maçã e a mulher que foi convencida pela cobra, e entretanto, se Adão cedeu, não era a vontade do Adão ceder àquela petição da esposa e morder na maçã. Aí traz-se um pensamento, e nós estamos a falar de filosofias e tudo, traz aí uma ideia de que parece que a ideia de defender os direitos essencialmente fundamentais é já de muito tempo, não é de agora. Outros exemplos, eu acho que a figura do advogado, se nós olharmos para aquilo que é a história da advocacia, não é de agora. Os estados, cada um deles vai sempre encontrando uma perspectiva de defender a advocacia enquanto profissão jurídica de diversas formas. E a nossa realidade é uma realidade, embora recente, a nossa advocacia é só desde 1996. Vamos comemorar agora em setembro 30 anos, mas se olharmos para a história da Grécia Antiga, da Roma Antiga, no tempo de Justiniano, sempre a figura da advocacia, do advogado, do defensor,
público ou constituído sempre existiu. Entretanto, falar da advocacia só a partir do momento em que ela foi institucionalizada, acho que não seria o mais correto. O essencial seria como é que, no contexto em que a advocacia não é uma figura devidamente formalizada no ordenamento, opera a defesa dos direitos fundamentais, porque o cerne da instituição advocacia é mesmo a protelar não a pessoa em si, mas os direitos que a pessoa exibe no confronto com as instituições públicas. E é por isso que a Constituição traz a advocacia não como um direito fundamental, mas como uma garantia de proteção de um direito fundamental. Então, o advogado é essencial. Todas as vezes em que se coloca a defesa de um direito fundamental, estamos a falar da figura da advocacia, stricto sensu, da defensoria lato sensu. Entretanto, na altura em que não se institucionalizou a figura da advocacia ou do advogado, a defesa dos direitos fundamentais sempre existiu. Cada uma das realidades dos Estados vai encontrando sempre o mecanismo de buscar a defesa dos interesses, até na justiça inquisitória havia defesa. Eu não sei se os colegas têm, a maior parte de juristas sabem que o próprio sistema jurídico foi evoluindo, né? Principalmente o jurídico penal. Houve uma altura em que havia justiça inquisitória, aparentemente não era uma justiça que tem como fulcro da justiça o arguido, como acontece hoje. O arguido tem direitos especiais, tem direitos especiais que se conformam ao nosso sistema jurídico, mas antes mesmo disso, o nosso sistema jurídico era um sistema de justiça inquisitória, em que o que vincava era uma espécie de forçar as pessoas a confessar para se chegar à verdade dos fatos. Hoje não é assim que funciona. Até nessa perspectiva, onde aparentemente o arguido não era o centro dos direitos fundamentais, havia defesa, havia advocacia. E qual é o recurso? Eu prefiro assumir o que dispõe a nossa Constituição em responder diretamente já a sua questão. Quando não há advocacia institucionalizada, a defesa dos direitos fundamentais é feita através de regras costumeiras. E essas regras costumeiras são diferentes de Estado a Estado, concebido de realidade a realidade, circunstância a circunstância. Entretanto, o formalismo da advocacia é só mais uma espécie de elevar a importância da figura profissional, mas no final de tudo, ela sempre existiu, não só com o homem, porque o direito originário dos homens é o direito costumeiro. Onde não há direito formal, há efetivamente um direito costumeiro. Obrigado. E poderíamos dizer que, no caso de Angola, o senhor presidente diz que formalmente estamos desde 96. No caso de Angola, houve insuficiência da prática costumeira nesse sentido para aceitarmos então a formalização, ou isso foi algo que se cumpriu sem tomar em conta o que o costume já garantia? Freitas do Amaral e Carlos Feijó escreveram uma obra de direito administrativo e numa dessas páginas dessa obra traz a equiparação entre o costume e a lei. E lá, diferentemente do que concebe a nossa Constituição, e eu acho que é esta a perspectiva evolutiva do costume, e para os colegas terem mais ou menos uma noção, na proposta de revisão do Código Civil, traz a ideia de, naquele artigo 5º ou artigo 3º do Código Civil, que fala sobre as fontes do direito, vai aparecer o costume como fonte não mediata, mas imediata do direito. Então, quem está a trabalhar na reforma do Código Civil sabe disso, e os próximos dias, a atualização que o Código Civil vai trazer essa figura mesmo do costume como fonte imediata do direito. Isto por quê? Porque o direito costumeiro ou as práticas constitucionais são originárias. E o direito positivo, que é o que nós estamos aqui a discutir, é um direito derivado. E a razão é muito simples. Se nós olharmos para a história, é só dar um passo para trás, lá no tempo de Justiniano. A definição que se estabelecia de direito e da lei, do direito positivo, era aquela que resultava do morus maiorem. Esse morus maiorem era um costume, era o chamado, estou aqui a explicar numa perspectiva acadêmica, era o chamado costume maior dos povos romanos. E ali o direito positivo surgiu mesmo destes comportamentos, né? Dos povos romanos, e entretanto aqueles que eram um pouquinho mais essenciais, que eram reiterados, passaram a ser positivos.
o costume é fonte do direito independentemente da sua positivação. O caráter positivo do costume é só mais uma forma de manifestação do costume, não é a única. E, entretanto, para não fugir à questão que coloca, a Ordem dos Advogados, que é a instituição que é responsável por, não digo orientar, mas por organizar o exercício profissional advocatício em Angola, é recente. Mas antes disso, havia, sim, defesa de interesses. Muitas das vezes até ligadas à legislação colonial. Nós sabemos que somos um Estado colonizado até 75, e adotamos um regime político, um sistema político que depois influenciou também o sistema jurídico, que é do monopartidarismo, onde a advocacia era tarefa do Estado, não era uma tarefa responsabilizada a uma associação pública, conforme foi institucionalizada a Ordem dos Advogados em 1996. Portanto, nessa altura, podia-se aplicar não só o direito positivo colonial ou o direito positivo que resultou da Lei Constitucional de 1975, mas essencialmente porque, independentemente da positivação da ideia de defesa do interesse dos cidadãos, há sempre o costume ali imanente. E o costume tem um caráter que é da aplicação imediata. E essa sua aplicação imediata foge da ideia de que as práticas consuetudinárias devem ser admitidas se eventualmente a lei autorizar. E é por isso que a transformação que se quer trazer na nova reforma, aliás, do Código Civil, é mesmo dispensar a autorização da lei para que o costume seja admitido como fonte do direito. O que é que a advocacia tem a ver com o costume? É porque a ideia de defender os nossos direitos não depende de alguém te dizer. E então, você acha que nós devemos defender os nossos direitos porque a Constituição diz que tem uma instituição que chama a advocacia, que defende os interesses das pessoas, nós estaríamos a minimizar aquilo que é a proteção dos direitos dos cidadãos. Porque a autodefesa é natural. A autodefesa é natural. E se nós virmos, até a própria lei diz que existem mecanismos de defesa que são os mais próximos dos nossos direitos. Antes mesmo de recorrer e socorrer das instituições públicas, existe a possibilidade do uso da força individual, pela via da legítima defesa, pela via do estado de necessidade, pela via da repressão imediata da violação de um direito. Isto é natural. E esse caráter natural que se estabelece aqui da defesa do interesse só evoluiu para uma institucionalização da defesa dos direitos por uma instituição que chama a Ordem dos Advogados, que surgiu só em 1996. Sim. É mais ou menos essa perspectiva. Não sei se estou a conseguir responder diretamente às suas questões, ou entretanto devia ser um pouquinho mais objetivo, né? Não, acredito que esteja. Acredito que esteja. Exatamente. Mas já que agora o senhor fala de que essa nova reforma propõe dispensar a autorização da lei para que o costume se efetive livremente, se posso assim dizer, a minha questão seria: o que andamos a perder porquanto o costume se devesse depender da autorização da lei? O que é que se perdeu para que essa nova reforma, com essa nova proposta, faça um sentido melhor do que aquilo que se vive? Eu acho que a pergunta direta é respeitar a importância do costume. Respeitar a importância do costume. Respeitar a importância do costume e abrir espaço para que o costume seja ele próprio. Ok. Porque sujeitar o costume a regras do direito positivo seria muito injusto. E tem toda a razão em perguntar o que é que nós perdemos pelo fato de nós não admitirmos o valor do costume na nossa convivência, em si mesmo. O costume não precisa de censura. O costume não precisa de censura. Como qualquer outra norma, e o costume é uma norma, embora consuetudinária, é mesmo uma norma, tem as suas valências e tem os seus malefícios. Sim. Entretanto, o direito positivo, e nós sabemos que a composição, a forma como as nossas normas são elaboradas ou formuladas, obedece àquelas regras do Código de Processo Civil, né? Através dos conceitos gerais e abstratos, nós vamos prever um determinado comportamento e ver se consegue naquela estrutura, vamos dar cobertura, não sei se a linguagem técnica é essa, mas os colegas aqui, juristas, professores também poderão eventualmente nas suas intervenções ajudar a usar a terminologia certa. Mas a técnica de formulação através de conceitos gerais e abstratos é prever comportamentos que preencham a estrutura da norma, é o que nós fazemos. Entretanto, o costume não precisa disso. Okay. Porque se eventualmente o direito, as normas impostas positivas também falham. Algumas, no seu caráter de generalidade, falham.
Como, por exemplo, estávamos a discutir há pouco tempo, com os colegas estavam a apresentar uma perspectiva aí numa mesa redonda também no período matinal sobre a questão dos desafios do direito penal. E a questão que se coloca é: será que a forma como se proliferam as normas jurídico-penais também não fragiliza o próprio direito positivo, por causa da segurança e certeza jurídica? O Código Penal, no artigo, acho que 279, fala da possibilidade de existirem crimes que resultam do prejuízo ao patrimônio público. Mas depois vem mais uma lei e diz não, vandalismo de bens públicos. O próprio Código Penal, que devia ser a norma substantiva para esse efeito, estabelece uma moldura penal de até 15 anos. E vem a lei do vandalismo público e a moldura penal é superior até a 25 anos. Então como é que fica a certeza e a segurança jurídica? E depois, volta e meia, já se diz não, que essa outra norma que agrava a moldura penal desse tipo de crime, defende o mesmo bem jurídico, já é inconstitucional. E onde é que nós ficamos? E aqueles que estão presos porque foram julgados com base nessa norma. Nós vamos concluir que efetivamente é uma deficiência, é uma maleficência do próprio direito positivo. O costume também pode ter essas suas desvantagens, mas não é por isso que deixa de ser uma fonte com seu valor e papel. A resposta é: o que nós perdemos em não admitir o costume como fonte, assim como ele é de per si, é efetivamente nós, vamos lá dizer, desgarantirmos, permita usar essa expressão, a proteção dos direitos fundamentais. Quantas pessoas desconhecem o direito positivo? São muitas. Eu vou até aqui arriscar e falar de uma realidade de onde eu venho. Lá ninguém sabe que tem Constituição da República de Angola. Sério? E lá ninguém sabe que eu sou doutor em Direito, ninguém sabe disso, ou sou licenciado em Direito. Sabe alguém que trabalha na cidade? E tu quando dizes, sim, não sei se tiver a mentir, os colegas vão dizer. E não é distante, há 120 quilômetros da cidade do Banco. Lá, quando há situações, os problemas da minha comunidade se resolvem com recurso à Constituição. É com recurso à autoridade idônea. Aí a autoridade idônea é aquela que representa a reserva moral dos valores daquela minha comunidade. Então vai dizer que essas pessoas que não sabem se a Constituição tem quantos artigos, se foi revista em 2021, não se deve proteger direitos fundamentais. Ou estaríamos em função de não se estar a respeitar o costume na nossa convivência diária de per si, estaríamos a pôr em causa os direitos fundamentais dos cidadãos. Ou seja, estaríamos até a violar o dispositivo do artigo 23º, que a norma não está a ser igual para todos. Obrigado. E falando sobre a reserva e daqueles que sejam idôneos em comunidades, como o senhor presidente vê, espera-se de algum modo que, por exemplo, nossos SOBAs possam vir a ser mais efetivos e naquilo que decidam possa ser mais respeitado? Não digo que não seja, mas dado que haverá uma reforma nesse sentido, o que é que se espera de facto de efetivo na atuação de entidades como os nossos SOBAs, dado que eles representam mais ou menos o costume no lugar do direito positivo? Eu vou lhe responder isso e permita-me esta minha forma de abordar os assuntos. Vou lhe responder não na qualidade de presidente, vou lhe responder na qualidade de acadêmico e vou explicar porquê. Exatamente. A minha dissertação de mestrado fala da institucionalização de uma figura que a Constituição, nos termos do artigo 213, traz como poder autônomo, que são as autoridades tradicionais. E as autoridades tradicionais não se traduzem exclusivamente para a figura do SOBA. O SOBA pode não ser uma pessoa idônea. E porque só vamos olhar para o nosso dia a dia, como é que são institucionalizados os SOBA. Um rapaz com uma idade inferior à minha é SOBA. Qual é a reserva moral que ele pode estabelecer? Não vai haver. Não vai haver um jovem de 30 a 27 anos para ser SOBA, por mais seja privilegiado que seja, superdotado ou especial, sobrenatural que seja. Não estou a ver alguém com seus 25, 26 até 30 anos já ser reserva moral. Aí pior é nessa fase que alguém não é reserva moral. Eu acho que é assim. Entretanto, os SOBAs não podem, e é verdade isso, não podem ser eles a reserva moral para traduzir efetivamente os representantes da aplicação das normas na comunidade. Seria muito errado.
Vamos olhar para uma experiência prática. Eu vou falar também nessa qualidade enquanto advogado. Um dos principais conflitos que tem as nossas comunidades são os conflitos sobre os direitos fundiários, sobre a terra. E quem provoca muitas das vezes problemas são mesmo os sobras, por não serem a reserva moral da comunidade. A figura da reserva moral que traduz efetivamente uma segurança na abordagem que faz é aquele que vive, respeita, é ético, é idôneo. E a expressão idôneo em filosofia é uma expressão que não tem até um significado quantitativo, é mais numa perspectiva qualitativa, subjetiva. Um idôneo é aquele que normalmente não faz as coisas violando os princípios éticos, né? Aqueles que são a voz autorizada dos valores e de princípios da sã convivência. São aquelas pessoas idôneas. Essas não precisam ser efetivamente utilizadas como soba. E é por isso que, permita-me dizer, e com muita franqueza, e assumo exatamente o que eu vou agora afirmar, é que parece que é a lei que força o costume a ser injusto. Por uma razão muito simples, porque quer-se equiparar o costume àquilo que são as exigências e autorizações da lei. É a própria lei que diz que a pessoa idônea é aquela que tem idade superior a 18 anos, né? Nem está lá, tem capacidade jurídica, quem tem superior a 18 anos. Já começa por aí. Na minha cultura, ficamos a discutir aí na Comissão dos Direitos Humanos, também fazemos parte, onde a ideia que se traz do direito positivo, que, por exemplo, a gravidez precoce, os casamentos antes dos 18 anos, são imoralidades. Na minha cultura não é imoralidade. E eu nasci nessa família. Meus pais aos 14 anos já tinha 2 charruas, não sei quantas lavras e nos criou e sustentou assim. Será que essa pessoa que conseguiu sustentar a família a partir de 16 anos não é idônea porque não atingiu 18 anos conforme diz a lei? Eu te trago isso para refletirmos, estamos a discutir mesmo para refletir. Sim. Entretanto, não acho que o costume deve ser olhado na perspectiva do que a lei estabelece como aquilo que devia ser o costume. Eu tenho estado a dizer aos colegas, nossos estudantes, que a comparação que se estabelece entre o costume e a lei é numa perspectiva muito simples. Se a própria história está a dizer que o direito teve origem no morus maior, no que o costume é maior, lá nos povos romanos, como é que agora, hoje, o costume para ser fonte depende da lei que deu origem? Eu acho que tem um contrassenso. Se o costume é originário, como é que o direito positivo derivado agora tem que autorizar o direito originário a ser fonte? E para chegarmos a uma resposta dessa reflexão, nós precisamos abrir espaço e perceber que o costume tem valor, e o valor está acima daquilo que é a censura do direito positivo. As pessoas idôneas, não sei se vai conseguir responder à questão que me colocou, senão tá. volte-me só a lembrar. Sim, mas tá. A questão do espaço que se deve colocar, a idoneidade das pessoas que representam o costume, não importa se é na cidade ou no interior, mas que seja efetivamente aquele que traga a representativa dos valores mais nobres que o costume protege, como a dignidade da pessoa humana, como a ética, como a moral, a sã convivência. São todos esses valores que todos aqueles que representam as comunidades devem exibir para que sejam consideradas pessoas idôneas. Okay. Reserva moral, social. Sim, sim. Exatamente. E agora? Sim? Não, daqui a pouco vamos. Exatamente. Mas queria também parece entender... que o moderador está a gostar de perguntar, então não quer que a plateia... Não, já lá vamos. Uma questão, vamos aqui na sequência, bom, se calhar para um jurista é fácil, mas se tivéssemos que explicar para quem não seja ou para quem simplesmente não entenda, ter direito é o quê? O que é isso de termos direitos? E em que medida faz sentido falarmos que todos os humanos têm direito? Ter direito, eu acho que o doutor, há um colega que também é professor de Direitos Fundamentais, vai responder sobre isso, doutor Edivaldo, espero que esteja a me ouvir. Ele vai consolidar eventualmente a abordagem que eu vou fazer aqui, com toda a humildade acadêmica que se impõe a uma abordagem dessa natureza. Entendo que ter direito
é reconhecer aquilo que é intrínseco à pessoa humana. Ok. E esse reconhecimento não precisa ser declarado. Esse reconhecimento significa o quê? Respeitar aquilo que caracteriza na nossa natureza enquanto seres. Ter direito é a pessoa exibir aquilo que faz parte da sua, não digo indissocracia, mas um termo que depois posso pecar com a colega historiador, eventualmente usa diferentemente a expressão, mas ter direito é o mesmo que respeitar na pessoa que aquilo que efetivamente lhe caracteriza como pessoa humana, como ser humano. Isso não é um conceito jurídico, porque isso é mais um conceito, do ponto de vista de respeito do direito fundamental, mas numa perspectiva, não digo constitucional, mas uma perspectiva mais justnaturalista. Dizer assim, o direito que nós reclamamos que deve ser protegido, e para ter alcance de um direito humano positivo, depois um direito humano fundamental, tem que ser aquele que respeita a própria natureza humana. A vida, tenho direito à vida porque estou a exigir que as pessoas respeitem a minha vida. O conceito jurídico de direito seria aquilo que cada um merece. Isso já na perspectiva de Justiniano, quando definia, aliás, direito como sendo honesto viver, altero menone leder, sumo cuco atribuir, ou seja, dar a cada um que merece, reconhecer nessa pessoa seu direito. Então, tudo aquilo que as pessoas exigem, que se lhe respeite, que seja seu titulado, é um direito. Juridicamente seria isso. Tá bom. Agora, a que ponto é que este reconhecimento de direito evolui? Não sei se é essa a perspectiva. A um direito humano com caráter de fundamentalidade. Sim. Vamos à Constituição. E na Constituição da República de Angola, os direitos que nós estamos aqui a discutir são chamados direitos fundamentais, estão tipificados em alguns capítulos da Constituição da República de Angola, como, por exemplo, o direito ao trabalho, o direito à vida, os direitos de liberdade, os direitos sociais como a saúde, o direito ao emprego, e aqueles que dizem respeito à proteção penal do arguido. Estamos a falar do direito à ampla defesa, ao julgamento justo, o direito de não ser coagido a se autoincriminar. São direitos porque fazem parte, é respeitar aquilo que a nossa natureza é. Ninguém gostaria que fosse coagido a dizer aquilo que lhe prejudica. E poderíamos dizer então que o advogado, ao longo da história, é uma figura que de algum modo sempre lutou por isso, para garantir que se respeitasse o que cada um fosse, o que cada um tivesse? Exatamente. O advogado, a advocacia, comecemos por ali, nos termos da Constituição, aí está no artigo 193, eu acho que é um artigo que quase todos os colegas advogados e juristas que nós motivamos para serem advogados decoraram e conhecem o artigo, porque a advocacia enquanto instituição em Angola, a ordem, aliás, enquanto instituição em Angola, que orienta o exercício da advocacia no nosso país, foi institucionalizada mesmo como um veículo de garantia de direitos fundamentais. É consabido que a intervenção do advogado na proteção de direitos não visa só proteger direitos daqueles que estão a responder na condição de arguido, mas também aparece e veste-se na posição de advogado dos assistentes, são aqueles normalmente os ofendidos, ou entretanto advogados daqueles que num processo civil, ou seja réu, ou seja autor. Parece que a conclusão que vai ter a presença do advogado é mais um elemento de garantia da manutenção da estabilidade dos direitos fundamentais dos cidadãos, tanto daqueles que estão em conflito com as normas penais, como aqueles que são os ofendidos, ou aqueles que por alguma aliteracia jurídica desconheçam efetivamente a profundidade da norma, do direito positivo. Então o advogado, sem mesmo desprimor de outros profissionais, se nós olharmos para a hierarquia das coisas mais importantes, está no topo os direitos fundamentais. A vida é um direito fundamental, a liberdade é um direito fundamental. Naquilo que é de mais importante, a nossa coexistência social, estão os direitos fundamentais.
Se o advogado aparece, a figura do advogado foi institucionalizada para servir de garantia da proteção de direitos dos intervenientes de qualquer processo, estamos a falar de uma profissão essencial, indispensável, até para a garantia da sã convivência social. Entretanto, na história, aparece sempre, infelizmente, a história traz a figura do advogado muito diabolizada. Não sei se os colegas vão assumir isso. Parece que o advogado, a presença do advogado é sempre traga na perspectiva de ser um profissional muito ligado à mercantilização da sua profissão, que não é isso. Sem advogado, e vou usar aqui as palavras de Sua Excelência, Sr. Bastonari, no seu discurso de abertura do ano judicial, diz assim: nós podemos passar nessa vida sem precisar de um juiz. Podemos passar nessa vida sem precisar de um procurador. Podemos passar nessa vida sem precisar, por exemplo, de um serralheiro, de um professor. Nem todos passam pelas escolas. Mas não consegues passar por essa vida sem precisar de um advogado. Até, por exemplo, quando morreres e deixares seu patrimônio, vai aparecer um advogado. Então a figura do advogado tem que ser olhada nessa perspectiva, de ser um profissional essencial para equilibrar não só a balança da justiça, mas para garantir que o elemento fulcral do processo, que são as pessoas, vejam os seus direitos efetivamente protegidos. Muito obrigado. Eu não quero passar por essa moderação sem estender a palavra ao nosso auditório. Então, senhor. Zacarias. Bem, primeiro parabenizar a conversa, está muito bonito de se ouvir, quer as respostas, né, que estão a ser dadas e também a qualidade das perguntas, né? Penso que se as perguntas não fossem tão qualitativas, se calhar também não forçariam a respostas tão bonitas também, né, como as que estou a assistir. Devo confessar que geralmente, embora seja jurista também, mas não sou muito fã dos juristas, mas estou a gostar do que eu estou a ouvir aqui. Então, eu quero apenas dar uma contribuição, portanto um subsídio. Então, para dizer que sobre a questão de o que é que perdemos pelo facto de existir essa subordinação entre o direito positivo, né, e o direito costumeiro. Bem, o que é regra é o direito natural. Por isso é que se diz que a lei só é quando ela é universal. Parte do princípio de que todos nós somos seres humanos e por sermos seres humanos então temos direitos iguais e uma proposição para que seja de facto lei tem que ser universal e de igual aplicação. Então a regra é o direito natural. Agora, o direito positivo, como todos nós sabemos, é um direito de imposição, né? É um direito de domínio. O nosso direito positivo foi importado de Portugal. Os portugueses vieram, dominaram-nos e, por intermédio disso, não há domínio sem imposição de normas, né? Então, chegaram e a partir do momento que eles dominaram-nos por meio da força, então, tiveram, para manter esse domínio, tiveram que declarar alguns comandos, né, que chamaram de leis. Isso deve ser isso, deve ser isso. E pronto, uma vez dominados, tivemos que cumprir. Só que, infelizmente, com a independência, os nossos independentistas apaixonaram-se pelo domínio e mantiveram o tipo de direito que é um direito nem até devia ter o nome de direito, né? Portanto, diria, comandos, normas
violentas, né? Talvez seja o nome mais correto de se chamar o direito positivo. Então, o que é o direito costumeiro? Cada sociedade, em função do seu contexto, para que exista, deve estabelecer normas. Por isso é que as leis não são uma criação do Estado. As leis são uma criação das sociedades. E as sociedades são anteriores aos Estados. Então, cada sociedade, para que consiga sobreviver, naturalmente precisa de evitar conflitos. E na busca de evitar conflitos, estabelece normas. Não roubarás, não matarás, não... Enfim, né, um conjunto de normas. E é a partir dessas proposições que surgem as leis. Embora o costume não seja, em muitos casos, uma interpretação a papel químico do que seriam as leis, mas, no geral, são as normas mais próximas do direito natural. Portanto, a subordinação que nós assistimos hoje do direito costumeiro ao direito positivo é porque os Estados percebem que não conseguem governar baseando-se nos costumes, porque os costumes são mais próximos ao direito natural e são uma forma específica de organização das sociedades. Daí que praticamente perdemos tudo por não usarmos o direito costumeiro como um modelo de regulação das sociedades. E lembro-me que, quando da homenagem do Dr. Mohamed, referi-me a isso, né? No sentido de que o maior desafio das nossas sociedades seria ensinarmos o nosso próprio direito. Pronto, seria um bocado difícil porque nós somos um país de múltiplas nações, mas sei lá, para cada nação, né, poderia aplicar o seu próprio direito. Por exemplo, se aqui um pouco mais a sul, até o homicídio é pago por gado, se calhar onde tem mais gado seria 30 cabeças, se calhar para regiões assim um pouco mais pobres, 10, pronto, isso... Yeah. E desde logo, o direito positivo é totalmente violador, porque no direito natural as penas, as sanções são concebidas pela vítima. Portanto, eu enquanto vítima, é que determino, estabeleço, pronto, em que posso punir o agressor, naturalmente respeitando a proporcionalidade, né? O papel do advogado seria dizer, ou do juiz, o advogado seria dizer, se alguém matou o meu filho, eu pedir, por exemplo, poderia pedir a morte igual, ou a escravização, ou 30 cabeças, por exemplo. O juiz estaria aí para aferir até que ponto é que essa punição que eu peço não é proporcional à ofensa que eu recebi, mas sempre no meu próprio interesse. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que no direito costumeiro os juízes e os advogados são livres. Eu é que sei que tipo de juiz é que eu vou contratar. Geralmente os juízes mais íntegros, mais a expressão que idôneos que for, quanto mais idôneo for, quer dizer, mais a sociedade poderá lhe confiar casos para julgar. Para o nosso caso, não. Quer dizer, o juiz é alguém que às vezes eu não reconheço nenhuma idoneidade, nem conhecimento técnico, mas eu sou obrigado, por exemplo, a ter que ser julgado por esse mesmo juiz. E acontece com os advogados. Às vezes não tenho dinheiro, pronto, o Estado arranja um juiz ou um advogado oficioso, né? Ou às vezes até, pronto, vou contratá-lo porque também não existem mais. Ou aqueles que eu confio não são advogados, não lhes é permitido, né, exercer a advocacia. Então, com o exercício do direito positivo, praticamente estamos a ser colonizados, né? Estamos a ter um direito violador, né? Que não respeita as nossas próprias sociedades. Só mesmo para terminar, sobre a questão dos SOBAs, que também muito concordo.
o grande problema é que quase todos os sobados que nós temos hoje não são sobas naturais. O processo da perversão diria, dos governos naturais começou com o colonialismo. Houve uma fase em que, da ocupação colonial, em que houve uma subjugação. O termo até não é subjugação, houve... O termo não vem agora, mas é uma perversão daquilo que era a autoridade natural. E esse mesmo processo continua até nos dias de hoje. Os sobas que nós conhecemos hoje são praticamente pessoas nomeadas ou escolhidas pelo poder político, muitos deles para fins políticos, né? Como é o caso de cabos eleitorais. Não são soba. Hoje em dia é muito difícil encontrar um soba que de facto seja um soba, porque um soba real é um soba que ele é nomeado pelos anciãos da comunidade e funciona de acordo com as regras dessa mesma comunidade. O soba não é chefe, como nós vemos agora, é dono das terras, isso não existe. O soba é apenas um elemento que também tem as suas terras, mas que tem a função de proteger, né, os interesses da comunidade. Mas antes mesmo que alguém intervenha, permita-me, já que nós estamos num ambiente de interação, eu percebo, mas também não é este sentido exatamente que eu queria trazer a abordagem do direito costumeiro. Porque deixarmos que as sanções fiquem na responsabilidade do ofendido, vamos voltar à fase da justiça inquisitória, em que a medida da pena fica muito à disposição do interesse de quem efetivamente foi ofendido. Acho, o ideal seria o que até o próprio direito positivo traz como costume que pode ter qualidade de fonte de direito. É aquele que é geral, bom e, no caso em concreto, protege a dignidade humana. É um costume, esta prática reiterada, aceito ou seja, concordo plenamente consigo, Dr. Makuba, quando diz que o direito que persiste é o direito natural. Estou plenamente de acordo, mas, entretanto, não podemos deixar que o direito natural justifique a forma de resolver nossos problemas na comunidade. Podemos correr um risco de cada um fazer da sua situação uma sentença. E aí é perigoso. A justiça, a certeza, a segurança e o equilíbrio nas penas poderíamos eventualmente correr o risco de distorcer a ideia dessa convivência. Na altura do Italião, quando se defendia, a lei das 12 tábuas, os éditos de Cícero, entre outros manuais que na história foram os primeiros sinais da dosificação e codificação de direitos fundamentais, até estabeleciam formas de sanção que eram peculiares. No caso, para você matou o meu primeiro filho, eu também tenho que matar o teu primeiro filho. E se você não tiver filho? Nessa perspectiva já estaríamos a olhar para uma sanção que é um pouquinho injusta. Agora, em relação à minha afirmação de que hoje a idoneidade não está efetivamente, só para não correr o risco depois de assumir alguma declaração não devidamente sustentada, depois fica difícil dissociar a figura do hervedoso, que é um mero cidadão que vive num desses bairros, da figura do presidente do conselho. E para quem vai comunicar, fica mais fácil sustentar aquilo que disse como presidente, embora esteja aqui a dizer como meramente acadêmico. Então, tem que fazer essa devida correção. Eu, quando chamo aqui a figura da não generalização das entidades com reserva, que são a reserva moral da sociedade, aos SOBAs, não é só pelo fato dos critérios de admissão do SOBA, porque o SOBA não emerge. Não só consigo traduzir isso em palavras melhores. A entidade, o que nós defendemos como reserva moral não é aquele que é imposto, mas é aquele que emerge, que são aqueles nossos representantes. Isso é natural. Como é que eu vou dizer, como é que vou passar a confiar? Acontece nas nossas famílias, permitam-me transcender essa perspectiva, como meramente acadêmico. Nas nossas famílias, as pessoas confiadas não são efetivamente normalmente os mais velhos. Não são só os mais velhos a quem nós devemos confiar. Pode ser aqueles que
São os que mais estudaram, são aqueles que são os que mais têm poder econômico, são aqueles que são mais sensatos na resolução, são aqueles mais abertos à conversa. Entretanto, esta forma de autoridade para depois evoluir a reserva moral social, eu defendo a ideia de ser uma figura que emerge da comunidade e que não seja imposta pela comunidade, porque eu acho que a democracia é o autoritarismo disfarçado. Porque essa questão de dizer vamos votar, os votos normalmente, eleger alguém, nem sempre traduz a vontade de quem elegeu. Sim. Não são eleitos. Nós estamos a olhar para a figura de que alguém, por exemplo, o processo não sei como é que é, mas não há lei, sobre as autoridades tradicionais por enquanto, nem seu financiamento. O que nós temos é tentar trazer a figura destas individualidades na perspectiva do direito costumeiro. Como é que alguém chega a soba no contexto atual? Alguém chega a soba, ou porque senão é filho do Mirinho, é o jovem que representa a família dos Wakanguando, ou a família do Leste, ou a família dos Choto, ou a família... Quer dizer, são mais ou menos esses critérios que hoje em dia são utilizados. Ou aquelas entidades locais respeitadas eventualmente propõem como sendo as pessoas que podem representar os interesses da comunidade. Aí depois traz-se o perigo de dizer, será que esse mecanismo de ascender a figura da autoridade tradicional é a mais justa, é a mais equilibrada? Acho que não. Eu acho que devemos definir os critérios que são consensuais para dizer que uma determinada pessoa pode ser elevada à categoria de sobre. Aqui podíamos já propor aqui quais seriam os critérios e podíamos comprometer aqui com a oficina de filosofia, fazemos um projeto, discutirmos isso, escrevemos um projeto científico sobre os requisitos ou os critérios a determinar para que uma determinada figura tradicional seja elevada a representante local, no caso SOBA. Podemos escrever sobre isso. Quais seriam os critérios que podíamos avançar já aqui? E o primeiro SOBA, vamos supor, sai na primeira mulher. E o próximo a ser seria na segunda. Mas mesmo assim, nem sempre os filhos dessa que seria a progenitora, né, dos legítimos para serem SOBA, são efetivamente ou automaticamente SOBA. Decorre de um processo de uma escolha dos seculos da aldeia. É um processo de escolha natural, que não é imposto, não é democrático. São os idôneos de uma determinada comunidade que escolhe a pessoa idônea para dirigir uma... Doutor Macuba, não vamos monopolizar a conversa, mas permita-me dizer, lembrei-me agora, que pelo menos aqui para o Sul, um dos requisitos para se ser SOBA, e é por isso que isso muitas vezes assusta, é ter a habilidade de resolver problemas que advenham do feticismo. A última seca que eu reconheço agora, e na minha terra natal aqui em Chicó, no óbito, depois que se fez o fecho do óbito, as comunidades começaram alguns munícipes, alguns aldeões, né? Chamaram só porque queriam alguma explicação dessa seca. Temos que tomar café. Queriam a explicação dessa seca. Só que o SOBA, diante dessa preocupação das comunidades, não pode dizer eu não sei como é que se resolve, mesmo que seja mentira, mas ele tem que satisfazer essa dimensão espiritual da comunidade. Então não é de todo mal que o SOBA às vezes seja associado ao feitiço, né? Mas isso decorre da própria dimensão social e também às vezes imaterial de todas as comunidades. Tudo bem, o costume faz parte do direito e o naturalista transcende o positivismo, mas não podemos diabolizar o positivismo, não é? Porque eu ainda acredito que o próprio costume, o próprio direito positivo não nega na totalidade o costume. Então, assim como o doutor Everdoso aqui acabou de explicar, há um costume que a própria lei aceita. E este costume que a lei aceita, que deve ser o nosso objeto de estudo, não é? A questão que o doutor Everdoso aqui acabou de falar relativamente à questão matrimonial, não é? Há uma discussão em que os colegas estavam a representar um senhor
das zonas rurais, que se envolveu com uma menor, mas o costume aceita. E alguém próximo à jovem que já era estudada emitiu uma queixa. Denunciou. O costume aceita isso. É o que nós devemos estudar. Por que esse costume não está a ser aceito por nós? Será que é porque andamos aí a copiar costumes estrangeiros? Sim, nós agora temos que ter a ideia de que, como juristas e não só pensadores da nossa praça, é entender que se esse costume que a gente aqui chama é a favor, a lei está do lado ou não. Porque o próprio positivismo em si, o próprio direito positivo, ele veio de uma ou de outra maneira tentar tirar as lacunas, não é? Do próprio direito natural. O próprio direito positivo nasceu a partir de um pacto social. Então nós temos aqui uma Constituição que não é 100% uma imposição. Podemos olhar como um pacto social. Por quê? Porque quem aprovou essa Constituição, indiretamente, somos nós cidadãos. Mas estas leis que estão aqui, não devem, muitas dessas maneiras, nos representar. Nós não devemos só diabolizar o direito positivo e dizermos que melhor é o direito natural. Nós devemos olhar os dois lados da moeda e depois disso ter uma relação positiva. Eu vou me dirigir ao mestre, com muito bom gosto, professor Hervedoso. Falou-se agora para falar um bocado daquilo que é da figura das autoridades tradicionais. Permitam-me fazer essa questão, porque a professora Luzia Sebastião, ela fala, e o professor Verdoso aqui enfatizou, que o costume e a lei são duas forças vivas. Parece que essa perspectiva, quando mencionou o professor Carlos Feijó. Eu queria mais ou menos refletir na perspectiva de que os SOBAs, quando julgam um caso, eles julgam segundo o costume. Penso que julgam segundo o costume. Eu queria mais ou menos fazer uma provocação, professor. Se nós, em tempos, se calhar muito breves, poderemos também não só julgar segundo a lei, o juiz não só poderá julgar segundo a lei, mas terá a possibilidade, se calhar, de julgar segundo o costume, na eventualidade de atualizarmos o nosso sistema de direito, aqui trazer essas duas forças vivas, ou então podermos, de certa forma, conviver com as duas forças, quer o costume como a lei, já que, conforme mais aqui o professor disse, reitero, essas duas forças vivas andam juntas no sentido de serem independentes, uma não podia limitar a outra. Aliás, seria injusto, seria injusto o próprio costume não poder se desdobrar. Doutor Francisco Ngoia, quando fala e me traz a nostalgia, o que nós temos estado a defender, que é essa questão de existir ambivalência normativa, costume, direito positivo, é porque a lei resiste em aceitar o costume. E quando aceita o costume, censura-o. Repito, o que tem estado a suceder é uma espécie de a lei não querer encontrar um espaço claro para que o costume vigore e impede igualdade com a lei. E a citação do material que eu fiz referência do professor Diego Feita de Amaral e Carlos Feijó traz a ideia mesmo dessa. É que o próprio costume pode ser também elemento para censurar a lei. Se uma lei for injusta, no caso em concreto, na situação que o Dr. Macuva trouxe, se a sentença costumeira for mais justa do que a do direito positivo, a do direito tem que ser afastada. Essa é a perspectiva que ele traz a equiparação entre as duas fontes. Mas isso, se tivesse que dar a minha opinião, e essa valesse como elemento para alterar alguma coisa no nosso ordenamento jurídico, eu acho que nós não precisamos ter instituições diferentes para tratar de uma e de outra norma. Nós não podemos ter tribunal costumeiro, depois tribunal de direito positivo, porque os destinatários são os mesmos. Então, dar a possibilidade das pessoas escolherem qual é o tribunal
que poderá ser mais ajustado à resolução do seu caso, vamos trazer aqui um prejuízo que nós não gostaríamos, que é pôr em causa a segurança e a certeza jurídica. Tu volta e meia, tu já não sabes. No direito costumeiro isso é crime, mas aqui no direito positivo não é crime. Aqui a questão do nosso ordenamento jurídico penal positivo não criminaliza o adultério. Mas no nosso lá o direito costumeiro, o adultério é um dos crimes mais graves que lá tem. Tem que pagar o COI. E a característica das normas, das sanções costumeiras, é que elas não incidem sobre a privação da liberdade das pessoas. Nós não temos nenhuma sanção no costume que a consequência, que a combinação é feita na base da privação da liberdade. É sempre ir atrás do bolso do cidadão. E entretanto, a pena mais grave no costume até é a pena não digo de desterro, mas é a pena de a exclusão comunitária. Esta é a pena mais grave. Então, aqui, qual seria a pena equiparada à exclusão comunitária? Seria a privação de liberdade. Mas o costume defende uma perspectiva diferente, em que as pessoas não podem ser sancionadas, uma espécie de dupla sanção. Você já vai pagar e vai mais para a cadeia. Se você tem que pagar com o seu serviço, com o seu trabalho, com o seu patrimônio, ir para a cadeia, quando devias meramente pagar, não seria a melhor forma de sancionar? A minha opinião, e assumo isso que eu vou dizer na qualidade até de docente, é que estou a defender da integração do costume no direito positivo. É que tem que se positivar sobre o costume. Porque a deficiência que se estabelece no costume é essa. É que parece que o costume passa de boca em boca, de oralidade em oralidade. E isso não dá aso à questão da estabilidade, né? Como dizem, né? O costume é tão volátil porque ele não é escrito. Mas a falta de escrito não pode ser fonte, ou seja, ele é fonte para poder criar as maleficências que o costume pode trazer. Eu entendo, não pode ter sanções, e a professora Luzia Sebastião defende isso, não pode ter sanção costumeira, depois ter uma espécie de uma revisão dessa sanção no direito positivo. Então vou ainda nos SOBAs, se eu não estiver satisfeito com a decisão do SOBA, então depois venho para o direito positivo. Eu acho que se reintegrar ou integrar o costume no direito positivo, fica muito mais fácil termos uma única fonte de orientação da resolução dos nossos problemas. É isto que eu tenho estado a defender. Mas, me parece, eu trouxe essa porta do costume, porque o moderador abriu essa janela, mas eu acho que também interessava-me, nos últimos minutos da minha abordagem, 20, 30, focamos-nos nessa perspectiva da nossa contribuição enquanto profissionais advocatícios, e porque também isso é um espaço muito grande para trazer a ideia das pessoas, porque nós temos também que trabalhar na massificação da nossa profissão. Está agora aberto o exame de acesso à advocacia. Os colegas têm que ter consciência que vão para a advocacia para vir contribuir para a consolidação dos direitos fundamentais. Como? Primeiro tem que ter ética. E a ética tem que ver muito com o comportamento das pessoas. O doutor Américo está aqui, tem estado a defender a ideia de nós institucionalizarmos uma espécie de um exame psicotécnico para alguém aceder à advocacia. Porque nós temos tido colegas profissionais, na nossa paragem não só, que tu duvidas se ele é mesmo, tem mesmo sanidade mental. Tu olhas para o profissional e olhar para as características que se exigem para a atuação de um profissional médio, de um bônus pátria família, até distancia-se disso. Mas como, está mesmo um colega que pede 1 minuto de recesso, um exemplo, pede 1 minuto de recesso para orientar o seu constituinte a confessar. Você depois questiona se tem mesmo sanidade mental o colega ou não, porque ele sabe que tem o princípio da não autoincriminação. Então, eu acho que faria algum sentido, e por isso que eu privei como moderador, é reorientar a nossa conversa para aquilo que efetivamente muitos dos colegas estão a me ouvir, assim, por aí também na página da oficina ou no outro sítio, sejam efetivamente motivados a virem ter conosco. E aí já na qualidade de representante institucional, dizer para os colegas que ser advogado é porta para garantir a manutenção dos direitos fundamentais dos cidadãos. É disso que eu gostaria também de falar. Sim. Mas a minha questão, eu volto para a incursão histórica, quando o professor Banges perguntava sobre a institucionalização do exercício da advocacia e por aí fora. Então, a minha questão está muito ligada nesses termos.
Estamos todos de acordo que a advocacia desempenha um papel fundamental na promoção dos direitos humanos, né? Porquanto é uma atividade que serve de equilíbrio entre o cidadão e o sistema de justiça. Mas lá no passado, parece que ela não era uma atividade que surge assim, não era uma atividade remunerada. Este não era o fim. E hoje parece que é uma atividade já remunerada. E será que esse fator não faz com que limita o aperfeiçoamento ou a promoção dos direitos humanos? Porque, repare, quando se fala de violação dos direitos humanos, muitas das vezes quem passa por discriminação, por abusos e por aí fora, são pessoas sem condições financeiras para pagar para que os seus direitos sejam salvaguardados. No fundo, eu não estou a dizer que os advogados não podiam ter condições ou não podiam ser remunerados. O que eu quero aqui perguntar é que mecanismos, que outros mecanismos existem para que essa atividade continue assim, com grandes resultados a promover os direitos humanos, sabendo que noutros contextos, se calhar devemos falar aqui de financiamento, enfim, ONGs que têm advogados, financiam, mas que mecanismos hoje existem para que esse fator de remuneração não sirva de entrave para a promoção dos direitos humanos? Não tira foco, porque parece que a história diz e faz referência, se eu acompanhei muito bem a abordagem do colega, eu acho que primeiro elogiar a pergunta, esta sim faz também muito sentido. Sim. E na qualidade de representante de uma instituição, de uma classe de profissionais como a de advogados, nós temos que deixar esse repto e tirar esta imagem de que nós nos movemos exclusivamente por uma razão mercantilista. Infelizmente, há determinados profissionais que pelo tipo de exercício de atividades que têm, a remuneração que resulta da atividade que exercem, depois lhe permitem exibir manifestações externas de riqueza. O que acontece? Há muitos outros profissionais que fazem pior ou melhor que nós, mas que não têm sinais externos de riqueza. É que a nossa profissão, meu caro colega, a nossa profissão de advogado vive-se por imagem. E a imagem, até parafraseando um comentário feito nas redes sociais de um humorista, sei o que diz, olha, quem está defendendo o teu direito não pode ter mais dúvida que tu, até usa de forma muito humorística, o advogado não pode vir de motorizada. Meu caro colega, se o advogado não pode vir de motorizada, ele tem que trabalhar, tem que ter remuneração. E até não se diz remuneração, a linguagem correta é honorários, porque isso não tem alguma relação com o serviço prestado, mas não se comensura nos mesmos termos que uma atividade mercantil. Isso é só para dar uma parte. Não tira realmente o foco os honorários à atividade advocatícia, e quanto à incapacidade de determinados cidadãos, a incapacidade financeira dos cidadãos para aceder à justiça, a resposta deve começar por um aspecto muito simples. Quem é que tem a missão de proteger os direitos fundamentais? Em primeiro lugar, prima facie, o principal destinatário dos direitos fundamentais está lá na Constituição, é o Estado. O Estado de per si deve garantir que os direitos fundamentais se mantenham, entre eles o direito de acesso à justiça, o direito fundamental de uma defesa compatível ao interesse em jogo, estamos a falar da ampla defesa, o direito de alguém que não se deve de negar a justiça por alguma incapacidade. Por isso diz que os pobres são do Estado. Entretanto, é que o Estado olhou para uma associação pública, uma associação com fins públicos, que é a Ordem dos Advogados, para ser ela aquela instituição que, através de seus profissionais, o Estado responsabiliza a defesa pública pelo Instituto da Assistência Judiciária.
Em Angola, por não ter capacidade financeira, não significa que não vai ter defesa. E é por isso que passo já aqui a dizer que um dos serviços da Ordem dos Advogados do Conselho Provincial é dos mais solicitados é a assistência judiciária, que permite que os cidadãos, com a apresentação do atestado de pobreza, com a situação dita, vai preencher um requerimento da Ordem dos Advogados de forma muito gratuita, não se cobra nada, não se paga nada, até as cópias dos documentos que vai usar, nós tiramos lá, só para ter noção. E o Orçamento Geral do Estado, todos os anos, prevê uma cota orçamental destinada à assistência judiciária. E nós estamos a discutir, por exemplo, hoje, eu que estou a falar para vocês, sem publicidade para o efeito, faço parte da comissão que está a rever todas as normas que exercem da advocacia. E uma das coisas que nós estamos a trazer como proposta para ir para a lei da advocacia, a Assembleia tem que aprovar isso, é o fato de que a Defensoria Pública não pode ser de uma outra entidade, já que a advocacia é a única instituição de defesa dos direitos fundamentais que não é do Estado, que está na Constituição. Então a ideia é, meus caros colegas, a advocacia é antiga. Em Angola só começou a institucionalização em 1996 com a Ordem dos Advogados, em 20 de setembro de 1996 com a Ordem dos Advogados. A ideia é que a Ordem dos Advogados, pela via dos advogados que controla, sejam eles responsáveis por assistir qualquer cidadão, independentemente da sua capacidade, como forma também de aperfeiçoar e garantir a manutenção dos direitos fundamentais. Okay. Entretanto, pela via do Instituto da Assistência Judiciária. Ok. Nós já estamos a fechar. Sim, senhor. O senhor sempre quis ser advogado? E se tivesse que escolher hoje, é isso que ia querer para a sua vida? Sim. Vou começar por responder essa última questão, sim. Porque as profissões, eu tenho estado a dizer aos meus colegas, aos estudantes, devem escolher, no seu perfil de saída acadêmico, devem escolher profissões que tragam felicidade. E a advocacia traz felicidade. Okay. A felicidade e a felicidade. Sim, okay. Mas eu nunca dizer que eu sempre quis ser advogado. Eu acho que a advocacia surgiu na minha trajetória profissional. Porque eu tenho uma origem de formação muito sacerdotal, fui seminarista, fiquei 16 anos nos padres. Okay. E entretanto, quem passou pelos padres dizer que vai ser advogado é mentiroso, Mas quando saí do seminário, e entretanto, por uma razão muito natural, porque a pessoa que apoiava os meus estudos do seminário acabou por falecer em 2009, então tive uma aventura na Faculdade de Direito. A primeira vez que eu vim para a cidade do Lubango foi ir conhecer a Faculdade de Direito a convite de um amigo. Na altura era núcleo, e entre as opções que eu podia ter escolhido, eu gostei muito de um colega chamado Ramiro, do Namibe, e ele fazia direito, e porque você que estuda no mato, ver quem está estudando na cidade é uma diferença muito grande. Isso motivou-me a entrar para o curso de Direito, fiz o teste e entrei, mas tinha feito a minha sede por influências mesmo do próprio seminário, tinha feito. Eu sou um matemático que se perdeu no Direito. Fiz no sede aí uns meses, mas depois preferi para o Direito. Ao longo da minha trajetória enquanto estudante de Direito, eu gostava muito de um professor de Direito Penal. Isso até teve as minhas influências para gostar de penal. Eu sou um advogado, mais da área penal, por causa dessa figura que eu vou dizer. Que o ex-presidente do Tribunal Supremo, Dr. José Leonardo, era nosso professor de Direito Penal. E a forma como abordava os conteúdos de Direito Penal, acho isso aqui é alguma coisa que a pessoa pode pensar. E, infelizmente, terminada a faculdade de Direito, só para contar um pouquinho a minha história, terminada a faculdade de Direito, entre as várias opções foi termos que tentar a magistratura. Mas e quase todos que estudam Direito querem ser magistrados, querem ter poder, querem ter dinheiro, não querem ser felizes. Entretanto, também não fui fazer o teste à magistratura, porque no dia do exame, meu pai apanhou um AVC e infelizmente não fui lá ter, e depois tinha que sobrar alguma coisa para fazer. Entre essas coisas para fazer, para não esperar assim sem fazer nada com direito, fui batendo escritórios de advogados, também não estava a conseguir escritórios, infelizmente, e a antiga presidente do Tribunal do Conselho Interprovincial, doutora Idalina, lembrou-se de que tinha um advogado que estava a começar, que precisava de ficar com um estagiário, meu patrão, doutor Francisco Mário, e logo que entrei por aquele escritório, comecei a gostar da advocacia.
E eu, se tivesse que escolher, eu acho que ia passar pela mesma trajetória para ser advogado. Porque Ok. efetivamente a advocacia me traz felicidade e me traz felicidade. Ok, aplauso, obrigado por essa intervenção. Fazer por escrito, né? Fazer por escrito, porque já fiz um artigo sobre isso. Assim como o atestado médico, o atestado de pobreza são o documento mais falso, inútil, institucionalizado. Propõe já substituição. Qual seria? Melhor deixar isso Não para vou depois. substituir, vou propor e justificar. Não, mas se tivesse que estamos aqui todos, se tivéssemos que substituir como requisito para provar, testificar a sua incapacidade financeira, seria o quê? Assim, preferida, vamos afastar o documento falso. Qual seria a subrogar por este documento? Por que eu coloco essa questão? Porque, infelizmente, nós temos que ter algum ponto de partida. Há quem defende, então tem aqui acadêmicos, está aqui o Moena, eu sei que é também acadêmico, sabe disso, que nós defendemos a ideia de que os documentos nem sempre testam as competências. O ideal seriam as competências serem traduzidas em documento. Então, que você tem certificado de 19, a princípio você não tem mais competência do que aquele que tem certificado de 12. Este é o ideal. Hoje eu não defendo que a qualidade do profissional deve ser comensurada na perspectiva dos documentos que testa. Meus doutores têm estado a dizer e a partilhar com muitos aqui, eu sou ainda licenciado só. Com competência de licenciado. E tem tantos outros mestres e doutores que ainda têm competências de licenciado. E a questão é, será que nós podíamos aferir um outro critério para substituir esse, que não fosse documental? Eu acho que o documento é só um ponto de partida. É verdade que não é idôneo. O atestado de pobreza não é idôneo. Então, qual seria a proposta? Não vamos passar a exigir, podemos até liberar isso a nível do Conselho, não vamos exigir atestado de pobreza e, em substituição, vamos buscar um outro elemento idôneo que nos sirva de ponto de partida para aferirmos a incapacidade. Qual seria?